Bom dia, gente. Bom dia pra vocês. Eu sei que tô devendo um monte de vídeo aí pra vocês que eu falei que eu ia fazer, mas, gente, eu não tive tempo porque a gente tá arrumando casa, assim, esvaziando, né? A cantina eu já falei pra vocês o que que é, né? É um quartinho que todo mundo tem no prédio, né? Nem todos os prédios têm, a maioria tem, que é onde a gente guarda bagunça, né? Então, esvaziando coisas que a gente não usa para colocar em venda, né? E hoje, né, gente? Hoje é dia de São Valentino. Hoje é dia de São Valentino, né? Quem me acompanha no Snap sabe que eu tenho uma Valentina na minha vida, né? E para quem sabe, assistiu o vídeo sobre onomástico, sabe que todas as pessoas que se chamam Valentino ou Valentina, hoje é o dia do onomástico, né? O dia do santo, né? E além de ser dia dos namorados aqui na Itália, né? O onomástico da minha Valentina, gente. Pra quem não conhece, eu vou mostrar a Valentina pra vocês. Aqui, gente, essa aqui é a minha Valentina. É minha Valentina. Olha, é minha mobilete, gente. Mobilete, ó. Nossa, gente, no interior de São Paulo, eu lembro quando eu era criança que minha prima tinha, né? Eu adorava andar de mobilete, né? E hoje é um dia triste, gente. Hoje é um dia muito triste porque eu estou vendendo a Valentina. E eu fui agora resolver o problema, né, dos documentos dela, né? Tirei a placa, né? Que a placa fica comigo para me poder dar pro novo proprietário. Então, gente, como sempre, eu começo a filmar em um lugar e termino no outro, né? Mas eu acabei subindo porque tava muito frio, tava ventando bastante e eu não tinha certeza se vocês iam conseguir me ouvir ou não, né? Mas então, gente, falando sobre o meu relacionamento com a Valentina, né? Vocês devem estar se perguntando, né? Mas por que que você deu o nome do motorino de Valentina? Eu sempre tive essa mania de dar nome nas coisas que eu tenho, né? E a Valentina, eu coloquei esse nome por se tratar de um motorino 50 cilindradas, né, que não corre muito, velocidade máxima 50 quilômetros por hora. Eu decidi colocar esse nome porque é Valentina, né, em italiano, significa vá, caminha, lentina, vá, lentina, vá lenta, lenta, Valentina, devagarzinho, devagarzinho. Então é isso, gente. É uma piadinha bem sem graça, mas o nome dado Valentina é porque ela vá lentina. Ela não vá veloce, vá lentina. É isso, gente. É besteira minha, mas foi esse o nome que eu dei na Valentina. E assim, gente, eu sempre me referia ao motorino como Valentina. E hoje, quando eu fui lá no departamento onde você faz esses documentos, né? Quando você vai comprar carro, ou onde você vai fazer a carteira de motorista, né? Na hora que chegou na minha venda, tinha que ser comigo fazer essas coisas, né? Gente, eu sou muito sem noção. Eu faço as coisas, só que assim, eu não fico com vergonha, eu não fico, sabe, sem graça, eu não consigo. A minha reação, quando acontece alguma coisa assim, é dar uma risada, mas assim, eu dou aquela risada que, tipo, todo mundo para e se vira. E na hora que chegou a minha vez, né, aí eu fui falar com a mulher, né, ela falou, pois não, eu falei assim, olha, eu tô vindo aqui porque eu preciso vender eu preciso fazer a suspensão da placa da Valentina. Aí ela assim, qual Valentina? Aí eu, não, do motorino, né? Mas assim, eu comecei a rir na hora, né? Aí ela não entendeu, ela ficou tipo me olhando assim, tipo, por que você tá rindo, né? Aí eu falei pra ela, ai senhora, desculpa, Valentina é o nome do meu motorino, né? Aí ela riu, né? Mas beleza, né? Tem que ser eu pra fazer essas coisas, né? Então, gente, aí eu coloquei em venda a Valentina e hoje vai vir um senhor que vai levar ela embora. Ela vai pra Ucrânia, gente. Ela vai pro leste europeu. Eu coloquei um anúncio na Valentina. Gente, eu não sabia que ia ligar tantas pessoas, mas tantas pessoas me ligaram. Ainda bem que eu dei o número do telefone do Domênico, né? Porque eu não tenho paciência pra essas coisas. Mas ligou muita gente. Teve um que falou assim: olha, mas eu te ofereço mais, né? Porque o Domênico falou: olha, já me ligou um já que ele vai vir ver. Qualquer coisa, se ele não quiser a Valentina, ele tem, né, a preferência, né?
Porque chegou primeiro, ele falou assim, se ele não quiser, eu ligo pra você, aí a gente vê se faz negócio. Ele falou, não, mas eu te dou mais. Ele falou, não é questão de dar mais, né? Ele falou assim, é questão de ser correto com as pessoas. Aquele rapaz ligou primeiro, eu marquei com ele, ele vai vir e ele vai ver primeiro o motorista. Se ele quiser, ele leva, né? E realmente veio esse rapaz ver, a gente deu a ele pra vir primeiro, né? Que foi o primeiro que ligou. E ele vai levar pra Ucrânia, o motorino. Ai, gente. E assim, a Valentina é uma história assim, uma história de amor que eu tenho com a Valentina. É uma história de amor. A Valentina, gente, eu comprei ela logo quando eu cheguei em Parma. O meu primeiro emprego em Parma foi numa fábrica de tomate, que fazia o molho de tomate Santa Rosa. Esse molho Santa Rosa, ele é muito famoso aqui na Itália. Em qualquer supermercado que você vai, você encontra ele. No Brasil, eu não sei se tem, mas aqui, todo lugar que você vai, você encontra. E essa fábrica trabalhava só no verão, porque é o período que nasce o tomate. Eu não tinha problema em me locomover, porque como eu morava com uma amiga, então eu fazia o mesmo horário que ela na fábrica, então eu ia com ela. Essa fábrica, gente, ela trabalhava, ela só fazia, a gente, como horário de trabalho, a gente fazia 6 horas. Só que a gente trabalhava direto, a fábrica não fechava. Então tinha o horário das 6 da manhã às 14, das 14 às 18, das 18 à meia-noite, da meia-noite às 6 da manhã. Então a fábrica não parava. Direto, ela só parava quando chovia, porque se chovia molhava os campos de tomate, então não tinha tomate, não, o caminhão não vinha, não entregava. E assim, gente, era o trabalho mais idiota que eu fiz, porque assim, só tinha que ficar olhando a máquina para ver se estava trabalhando direitinho, e de vez em quando eu tinha que abastecer colocando o material que era cola, porque eram os cartão, era a parte final da produção de tomate, que era quando as garrafinhas, né, elas vinham nas bandejinhas, então de vez em quando eu tinha que colocar as bandejinhas de papelão. Era a coisa mais sem graça do mundo, tipo, mais besta, pra ganhar quanto, gente? 1.600 € ao mês. Ai, naquele período era uma maravilha, coisa que hoje a gente não encontra. Mas beleza. Então, depois eu fui morar em Collecchio. Collecchio é uma província de Parma, que era onde ficava essa fábrica. Collecchio, ela tem a fábrica da Parmalat, sabe do leite Parmalat, é onde fica a fábrica, é onde fica o clube do Parma, do futebol. Então eu fui morar ali nessa cidadezinha. Então dali eu comprei uma bicicleta. A fábrica ficava a 3 quilômetros, então era um pulo, eu chegava lá de bicicleta. Só que você imagina, gente, eu 5h30 da manhã pedalando, ainda tava escuro e eu pedalando que nem uma doida lá pra chegar no horário. Quando terminou o período da fábrica, que a fábrica ela trabalhava de julho a final de setembro, início de outubro, depois ela parava. Então aí era quando você ia procurar outros empregos e sempre na parte de fábrica, gente, porque Parma é a cidade alimentar. Então todas as fábricas de alimentos as mais importantes estão localizadas em Parma, inclusive a Barilla, o macarrão Barilla. E logo que eu terminei de trabalhar ali, eu fui me inscrever nas agências de trabalho para procurar outros empregos. E eu lembro que eu estava numa agência esperando para ser atendida, né? Uma agência de trabalho para ser atendida, e tinha uma senhora estrangeira. Do sotaque dela, para mim, ela era russa, né? E ela estava fazendo entrevista, né? Assim, entrevista. Tava só dando os dados, explicando o que ela fazia ou não, e eu tava perto, né? Porque eu tava sentada e a gente ouvia. E quando a menina da agência perguntou para ela assim, você tem carteira de motorista? E ela falou assim, não, ela não perguntou se ela tinha carteira de motorista, ela perguntou assim, você tem carro? Ela falou assim, não tenho. Aí ela falou, então tá bom, qualquer coisa a gente te avisa. Apenas a mulher saiu, ela fechou a porta, a menina, ela pegou a inscrição da menina, ela rasgou. Eu sentada, eu fiquei assim, eu falei, não acredito que ela fez isso, tipo, eu achei uma puta da sacanagem, né? Aí eu percebi que para você trabalhar em fábrica, não, para você trabalhar em Parma, você precisa ter carro. Ter carro. No vídeo que eu fiz alguns dias atrás, algumas semanas atrás, falando de como funciona o transporte público em Ancona, né, que eu mostrei para vocês como é que funciona o ônibus, eu falei, né, nesse vídeo, né, que em Parma
uma das coisas que eu acho totalmente negativa é o sistema público, né, de transporte em Parma, porque assim, ele funciona de acordo com estudante, tá? A maioria dos horários dos ônibus vai de acordo com o horário da escola. Chega um certo horário em Parma, não tem mais ônibus, gente, principalmente para quem mora em província. Então, em Parma, quem mora em Parma obrigatoriamente tem carro. Para fazer as coisas tem que ter carro, né? Se você mora em Parma, fala para mim aí se é mentira. Se você realmente é muito difícil depender de transporte público para poder fazer as coisas, né? Então, gente, então eu sentada ali esperando a minha vez, né? Eu falei, puta, e agora, né? Quando chegou a minha vez de fazer a entrevista, eu comecei a falar do que eu já tinha feito, que eu tinha acabado de chegar do Brasil. Aí veio a pergunta: você tem carro? Eu não tinha carro, gente, não tinha nem a carteira de motorista italiano ainda. Aí ela pegou e eu fiz assim: tenho sim. E era mentira, gente, eu não tinha. Mas ou eu mentia pra poder ganhar um emprego, ou eu ficava sem emprego. Eu preferi mentir. Aí eu menti, falei: não, eu tenho. Aí, ok, beleza, então eu vou mandar você fazer a entrevista na fábrica tal. Veja, se eu tivesse falado que não tinha, nem essa entrevista eu iria fazer. Aí eles me mandaram fazer a entrevista, eu fui. Eu tava fazendo a carteira de motorista naquela época. Só que o Domênico, eu já tava namorando o Domênico, ele que precisava dirigir, né? Ele que ficava com o carro. Aí eu fui fazer a entrevista nessa fábrica, eu fui de bicicleta. E. Ai, eu era magrinha, porque eu ficava de bicicleta pra cima e pra baixo. Beleza, né? Abafo caso. Eu cheguei nessa fábrica, eu fiz a entrevista e lá eles me perguntaram: você tem carro? Eu falei: tenho. Só que não era um problema, gente, porque o horário daquela fábrica era das 7 às 14 horas da tarde, então não era um problema ir de bicicleta, né? E era numa província de Parma. Aliás, Parma, a maioria das fábricas elas estão localizadas em província, né? Ou então na saída da cidade de Parma. Raramente você vai encontrar aquelas fábricas localizadas dentro da cidade mesmo, é bem afastado mesmo. Zona industrial e geralmente o ônibus dificilmente passa, ou quando passa é uma vez na vida, outra na morte. E então eu comecei a trabalhar nessa fábrica, eu ia de bicicleta, né, trabalhar ali, né? E aí eu fiz amizade com uma senhora que trabalhava ali. E então, como ela tinha que passar pela minha casa em Colecchio, então ela parava na esquina e eu já esperava ela, pegava carona com ela. Só que aí eu precisava ter um jeito de chegar, porque não era sempre que de repente vai que acontecesse alguma coisa ela não pudesse vir, então eu tinha que ter um jeito. Foi aí que a Valentina surgiu na minha vida, gente. A Valentina apareceu nesse momento da minha vida. E eu lembro que quando eu comprei a Valentina, eu paguei 50 euros na Valentina. E eu vendi ela por 160. E então a Valentina apareceu na minha vida e foi a melhor coisa, porque, gente, eu com a Valentina eu fazia tudo. Era como se eu tivesse uma moto. Eu ia pra Parma, eu fazia 10 quilômetros, 15 quilômetros com a Valentina. Demorava, gente, pra chegar, mas eu chegava, tá? Eu chegava. E várias vezes a Valentina, ela me deixou na mão, tá? Porque às vezes ela não pegava de jeito nenhum, queimava a vela. Aí quando queimava essa vela, você tinha que comprar, ou tinha que ter outra de reserva. Só sei que eu aprendi tanta coisa, aprendi até a fazer a mecânica com a Valentina. E, e era com ela que eu ia, gente. Às vezes, quando voltou a fábrica, né? No ano seguinte começou a fábrica de tomate. Dava 5 horas da manhã, eu lá com a Valentina, lá no escuro, lá com a lanterninha. Aí eu tinha que colocar, gente, como que é o nome? Um colete. Sabe esses coletes de trabalhador, de operário? Que quando você dirige no escuro, você tem que colocar aquilo. Pelo menos para motorino 50. Eu lembro que na época era obrigatório usar, né? Porque pelo menos você brilha de longe e o carro vê, né? Então eu ia para cima e para baixo com esse motorino. Quando chovia, eu tava nele. Então, gente, o início realmente foi assim. Hoje eu dou risada, mas meu, era bem sofredor acordar 5 horas da manhã para poder fazer aquela estrada com a Valentina andando devagarzinho, frio do caramba, e eu com aquele motorino lá. E hoje me vejo aqui vendendo a Valentina. Mas eu só tô vendendo, gente, porque realmente eu não uso ela. Eu falei pro Domênico que mais pra frente, né, assim que
que eu voltar a trabalhar, né? Porque no momento eu não trabalho por conta da Alessia que vai pra escolinha, né? Tem que buscar, às vezes fica doente. O primeiro ano da criança na escola é sempre mais difícil, né? Eu quero uma Vespa. Eu quero uma Vespa 50. O Domênico falou assim que eu, com a minha carteira de motorista, eu posso dirigir até 125 cilindradas, né? Pelo menos foi o que ele falou. Eu sei que até 50 eu posso, não tem problema nenhum. Mas 125, ele falou assim que eu posso tranquilamente. Eu já cheguei a ver os preços já de algumas. É bem carinha a Vespa, mas, gente, a Vespa é a cara da Itália. É a cara da Itália. O Domênico tem a dele lá, né? Que é histórica. Aonde ele para, o povo oferece dinheiro pra ele. Já ofereceram tanto. Ele não vende. E eu já falei pra ele. Eu falei, não vende porque senão você vai se arrepender, né? Então, E é isso, gente. E é isso. Então, assim, outra dica, né? Você que tá vindo aqui pra morar na Itália, né? Se no início vai ser difícil de você comprar um carrinho, apesar que carro aqui custa muito pouco, gente, é muito baratinho, né? Comparando, né, ao preço que a gente paga no carro no Brasil, aqui é muito barato. Então, assim, um motorino, né, um scooter, né, que eles chamam de scooter, né? Acho que no Brasil também é scooter. 50 cilindradas, né, custa muito baratinho, né? E ajuda muito porque se eu usasse a Valentina hoje, né? Por exemplo, para ir em centro histórico de cidade, a melhor coisa que você faz é ir ou em motorino, né? Moto, né? Veículo de duas rodas, ou então ônibus, né? Porque você não paga o estacionamento, né? Tem aquelas faixas brancas próprio para motorino estacionar e ali é gratuito o estacionamento, você não paga. Então é a melhor coisa que a gente faz. Eu só vou vender realmente porque vou vender não, né, gente? Já vendi. O cara vai vir retirar hoje e levar lá pra Ucrânia. Mas é isso, gente. É isso. Era isso. Eu queria dividir com vocês a minha história com a Valentina. Então vou lá, gente. Vou indo e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, gente. Tchau.